nossa linha de pensamento na quarta-feira. Esse é o terceiro capítulo que a gente fala sobre a importância do oráculo, de como a fala para o outro é importante, como a gente abre caminho falando, como a gente produz vida por meio da fala. Semana passada eu estava me lembrando do processo da criação, pastor Nonato, quando no livro de Provérbios o Senhor diz: porque ele disse, tudo se fez, porque ele falou, tudo passou a existir. Então falamos desse processo criativo através da fala, como a fala é capaz de produzir. A maior produção de todos os tempos foi produzido pela fala. O verbo sempre foi a grande produção de Deus. Deus produziu tudo a partir do verbo. E diz que tudo subsiste pela palavra do seu poder. Quando São Paulo diz que tudo subsiste pela palavra do seu poder, subsistir não é só existir. É existir e a possibilidade pela permanência da existência. Então tudo subsiste por causa da palavra do seu poder. E hoje quero continuar essa linha de raciocínio, mas quero dar um foco sobre o poder da fala na comunicação. O maior problema hoje nos relacionamentos chama-se comunicação, do meu ponto de vista. Nós temos problemas sérios nos nossos relacionamentos, temos problemas sérios na sexualidade, temos problemas sérios na vida financeira, mas o maior problema da vida de uma família chama-se comunicação. A comunicação é um problema tão grave e nós lidamos de uma maneira tão amadora com este assunto. Eu fico pensando que nós às vezes desejamos ter êxito no relacionamento, mas não entendemos nada de comunicação. Nós não aprendemos a nos comunicar. Às vezes achamos que o outro já sabe aquilo que queremos, então esperamos que o outro faça, que o outro se movimente numa direção, que a gente tem um entendimento implícito que a ação do outro já está clara. Então, não havendo comunicação, haverá muita turbulência, muito desgaste, muito atrito. Então, eu quero caminhar hoje falando um pouco sobre o poder da fala. Imagina que comunicar é mais do que transmitir informação. Comunicar é tornar as coisas comuns. Na comunicação, às vezes o desejo intenso da gente ser entendido não se torna concluído o fenômeno da comunicação. Eu tenho observado como os homens da nossa época se movem, né? Como nós nos movemos. E às vezes a gente tem um assunto que ele é intenso e todo mundo de alguma forma quer participar, e num momento determinado a angústia pela fala é tão grande que a gente fica esperando o outro respirar para meter logo a opinião da gente. E assim, você fica de longe observando uma conversa no meio de uma roda. É engraçado, né? Porque um tenta roubar a palavra do outro assim numa respiração. O outro nem concluiu e a gente não prestou nem atenção no que o outro disse. A gente só está esperando a possibilidade de entrar com nossa opinião, com nossa piada, com o nosso comentário, né? Deixando o outro completamente vendido, porque a gente não estava interessado naquilo que o outro estava falando, na fala do outro. A gente eu quero ser entendido, né? Não é muito comum que no meio das conversas alguém que recalque muito isso e na conversa fica assim: você entendeu? Tarará, 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 você entendeu? Tarará, entendeu? Né? Aí vai suprimindo, né? Entendeu? 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 A necessidade de ser entendido é muito grande. E na necessidade de ser entendido, nem sempre haverá a comunicação estará estabelecida. Então, para que eu me torne um oráculo, para que eu seja aquela voz do Eterno para a vida das pessoas, eu preciso ser responsável com os processos de comunicação onde eu estou.
Eu preciso ver o outro como alguém que a gente deve viver uma relação comum. E para viver uma relação comum, eu preciso me interessar pela fala do outro antes que eu deseje que a minha fala seja recebida pelo outro. As grandes guerras hoje nas relações, seja entre pais e filhos, marido e mulher e entre os amigos, é que pela angústia de falar, nós estamos com os ouvidos cerrados para que o outro esteja falando. Não faz muito tempo, estávamos numa roda de conversa e eu estava prestando atenção em que uma pessoa estava discordando da outra mesmo com o assunto comum em pauta. Estamos concordando com o mesmo assunto, estamos tendo a mesma opinião de um ponto diferente, mas estamos concorrendo para o mesmo ponto e, no entanto, a gente se sente antagônico naquele assunto determinado. Porque a angústia de me fazer entendido me torna surdo para a fala do outro. Então, uma primeira coisa que eu preciso ter em mente é que a comunicação é um processo responsável. Numa sala de aula, dentro de uma casa ou em qualquer outro meio, a comunicação é um processo de responsabilidade, onde eu preciso me sentir responsável por isso. Havendo comunicação, haverá sucesso. Não havendo comunicação, o fracasso estará estabelecido e a qualquer momento uma bomba vai explodir. Caminhando aqui pela minha memória, eu me lembro do maior processo de comunicação na Antiga Aliança. Está em Gênesis capítulo 11, quando em Babel há um projeto meramente humano, não traz nenhum benefício para a humanidade, é um processo que exalta o nome de uma pessoa, mas a comunicação ela é tão eficiente que mesmo diante de um projeto meramente humano, esse projeto tem êxito. Imagina que lá em Gênesis 11, como é só uma citação, eu não vou fazer leitura do texto, mas está lá, em Gênesis 11, é a construção da Torre de Babel. Nimrod tem uma ideia, o grande arquiteto Nimrod. Nimrod quer construir uma torre, e a finalidade desta torre é tornar o seu nome um nome notável e que entre para a história da humanidade. Essa torre não tinha a finalidade de ser uma torre de vigília, não tinha a finalidade de agregar nações, a finalidade era construir um monumento e colocar nesse monumento o nome de um homem, Nimrod, a Torre de Babel. Mas nesse episódio, o escritor do livro do Gênesis, ele abre a cortina do bastidor do céu. E ouve-se uma fala, e diz que o Eterno disse: desçamos e confundamos-lhes a língua, porque isto é só o que intentam no seu coração, só o princípio. Agora, não haverá qualquer intento que eles coloquem no coração que eles não possam realizar. Por quê? Eles falam a mesma coisa e eles se movem como um homem só. Então não há o que possa impedir estes homens de realizarem. Olha o que é que do céu Deus revela: que se houver unidade, se houver um movimento comum, comunicação, se estamos de comum acordo, porque comunicar, na sua essência, é mais do que transferir ideias. Comunicar é nascer no mundo do outro. Imagine que na televisão se investe tanto recurso nos reclames para tentar fazer comum a ideia do produto com a prática e a realização do usuário, para que aquilo se torne comum no meio da sociedade. Então, comunicar é tornar coisas comuns.
comum ao uso de todos, à prática de todos e à fala de todos. Quando isso acontece, vocês se lembram do fenômeno? As línguas são confundidas. Então, um fala uma coisa, outro fala outra, e outro fala outra, e ninguém se entende, e aí a torre para no estágio onde ela foi encontrada quando as línguas foram confundidas. Nesse princípio, eu me reporto à vida de uma empresa, à vida de uma família. Se nós estivermos dentro de uma família, ainda que esta família seja pobre, que não tenha muitos recursos financeiros, mas se esta família falar uma língua só, não haverá o que esta família não possa conquistar. Ainda que não tenha recursos aparentes, mas se esta família está falando uma língua só, tudo será possível. Sempre o exemplo que eu uso, porque eu acho que é o exemplo mais prático que tem. Imagina uma família com um homem, uma mulher e 2 filhos. O homem fala uma língua. Eu quero comprar um carro novo. O homem gosta de carro, né? Para ostentar aquela coisa do poder e tal, né? Carro novo. A mulher, ela quer comprar uma casa. O filho quer comprar... Você quer uma moto? Uma moto. Meus filhos aqui querem uma moto. Meus filhos querem uma moto. E minhas filhas, o que querem? Viajar. Querem ir para os Estados Unidos, tudo bem. Imagina que se a gente não falar a mesma língua, é possível que nada disso aconteça. Mas se falarmos uma língua só, é muito possível que se nós ordenarmos prioridade e nos movimentarmos na direção das prioridades, ainda que nós não consigamos fazer tudo de uma vez só, em algum momento nós estaremos fazendo tudo aquilo que foi proposto. Imagine se, vamos assim, como uma família, vamos tentar chegar a um ponto comum. O que para animar o espírito da conquista, o que é mensurável, o que é muito necessário mesmo para esta família? Vamos imaginar que eles moram de aluguel e o aluguel é tão alto que a maior necessidade é se ver livre daquele aluguel. Aí nós conversamos entre nós e chegamos a um entendimento. O carro pode esperar um pouco, a viagem para os Estados Unidos pode aguardar um pouquinho mais, os preços estão melhorando para viajar, já há um projeto de nem mais ser necessário passaporte ou visto, né? Visto para a entrada. Então vamos esperar um pouco mais, porque você pode ter um visto negado, a gente vai dar um tiro fora do alvo. A moto, olha, vamos esperar um pouquinho mais, acho que a Honda vem com uma promoção aí, vamos comprar a casa primeiro. Chegamos a esse entendimento. Imagina que quando nós estamos nos movendo para uma direção só, você pode imaginar que aquele lanche no McDonald's pode ser economizado por todos. Aquela balada que traz tanta... A torneira fica aberta e vaza pela balada, né? Então é possível que a gente frustre a balada para poder investir na compra da casa, porque nós ordenamos prioridade. Se todos caminharem na direção da compra da casa, será muito possível adquirir esta casa, porque estamos todos economizando, fechando todas as nossas torneiras para a compra desta casa. Ordenação de prioridade, acordo no meio da família. Estamos falando uma língua só. Conquistamos esta casa, meu Deus, uma festa. Na prestação daquela casa, aquele aluguel tão alto pode ser muito mais reduzido. Agora podemos pensar também no financiamento, se for o caso, do carro, da viagem. Então, as coisas, à medida que são ordenadas, que a gente fala a mesma língua,
tudo será muito mais possível. Agora imagina, se a gente não tem acordo e não fala a mesma língua dentro daquela casa, nem o carro, nem a bicicleta, não, uma motocicleta, né, que você quer? Uma motocicleta, nem a viagem aos Estados Unidos, nem a casa, nem coisa nenhuma, porque todo mundo vai abrir a torneira porque não se sente parte do processo. Então, é tão importante a comunicação, porque a comunicação tornará nossas ideias e nosso comportamento comum, né? Leia comigo, comunicar. Comunicar é tornar comum, comunicar. Quando eu comunico, a minha expectativa é que haja entendimento, compreensão. Se houver compreensão nesse processo, nós estamos no caminho certo para a conquista e a consolidação de uma realização determinada. Então, comunicação. Agora, para comunicar, nem sempre o esforço que será requerido de mim será o meu melhor. Desculpe se eu insisto nesse tema. Nem sempre, ao me comunicar, o meu melhor será suficiente. Às vezes o nosso tudo é a moeda. Se nós não estivermos a ceder o nosso tudo em algum momento, não será possível comunicar. E eu vou te explicar por que isto. Abra sua Bíblia, por favor. Em João capítulo 1. Espírito Santo, te suplicamos que os olhos do nosso coração sejam iluminados, que tu nos conduzas com segurança, que tu nos leves a um lugar de entendimento, que se descortinem os nossos olhos, revela-nos a tua palavra e tatue em nosso coração, como um selo no nosso coração, a tua palavra se fixe, que seja estabelecida em nós o nível da excelência da tua palavra, para que nos movamos como reis sobre a terra, para que governemos sobre a terra com os princípios da tua palavra e sejamos exitosos nisto. Em nome de Jesus, nós te suplicamos confiadamente. Amém. Muito bem. O maior processo de comunicação que nós temos no registro bíblico está em João, capítulo 1. Para mim, Jesus foi o maior comunicador do mundo cristão. Não teve maior comunicador do que Jesus. Eu poderia, na minha empolgação, dizer que Jesus é o maior comunicador do mundo, e acho que não estaria cometendo um borrão. Como Jesus levava as pessoas a mudarem de um nível para o outro. Era impressionante como o poder de comunicar levava Jesus a ter êxito na mudança da vida de uma pessoa. Olha que hoje nós temos terapia de todos os segmentos, para todo gosto, na tentativa de mudar um pouco a estrutura mental de alguém. E com todo esse esforço nem sempre é possível mudar realidades. Mas Jesus é capaz de mudar realidades drásticas, porque ele se comunica com a maior excelência que o planeta já viu. Jesus é capaz de se relacionar com um homem extremamente fracassado e com poucas palavras arrancar o fracasso deste homem e colocá-lo no mais alto nível de sucesso, sem terapias, com uma só palavra. Nós levamos meses, anos,
para tentar e lograr algum êxito com nossas técnicas modernas. Jesus, com uma só conversa, com uma só oração, com uma só atitude, era capaz de mudar o nível, o status de compreensão de uma pessoa. Por que esse êxito todo? Eu tenho me dedicado a entender isto porque nós, pregadores do Evangelho, nos comunicamos o tempo inteiro. Nós, seres humanos, não importa a área que trabalhemos ou onde vivamos, estamos nos comunicando o tempo inteiro. Nos comunicamos com olhar, nos comunicamos com gestos. Outro dia alguém estava tentando comunicar o seu amor para comigo e eu não entendia. E a pessoa se esforçava de longe. Ela fazia alguma coisa assim e tal. Eu disse, meu Deus do céu, eu não compreendo. Eu não compreendo. Daí eu fui para perto dela e disse, eu não entendi toda aquela sua euforia, me perdoe pela minha incompetência. Ela disse, eu estava dizendo que eu te amo. Eu disse, oh, meu amor, maravilha. Às vezes acontece, né? A gente tenta convencer uma pessoa e não consegue. Parece que é um bloqueio, né? A gente está falando talvez o mesmo idioma, mas não a mesma língua. A gente está utilizando palavras que o outro até conhece, mas talvez não esteja compreendendo. É uma arte complexa a comunicação, mas a gente precisa aprender a se comunicar, porque todos nós temos amigos, pais, filhos, todos nós temos funcionários, temos pessoas, não é? Temos animais dentro de casa, né, que queremos nos comunicar com eles também. Não é? Muito bem. Tem alguns tentando se comunicar até com os extraterrestres, não é não? Não estou pejorando a relação, não. Eu estou com maior dificuldade de me comunicar entre os terráqueos, não é? Eu tenho maior dificuldade de me comunicar com os terráqueos, nem sempre sou entendido. Eu falo, mas nem sei se sou entendido, né? Mas tem gente já se especializando em se comunicar com os extraterrestres, né? No afã de querer ser entendido, até o uso da telepatia tem sido utilizado para tentar driblar o sistema convencional de comunicação. Já que eu não consigo falar para ela, né, que eu a amo, abrindo a minha boca, de eu te amo. E a comunicação é tão terrível que quando não há verdade no que a gente diz, logo é flagrado, né? Eu não sei se já aconteceu com você, de alguém olhar dentro dos seus olhos, né, e dizer, Je t'aime, mon amour. E você dizer, não é verdade isso. Eu te amo. I love you. Eu te amo. E você ouvir dizer, mentira pura, por quê? Não conseguiu comunicar. Por que não conseguiu estabelecer uma relação comum? Porque não é verdade. Então nossos sensores, eles dizem, não pode haver comunicação, porque não é verdade. A prática difere da fala, não é? Não tem verdade no que diz, isso é papo de Dom Juan, isso não vai acontecer comigo, enfim. Por que é que Jesus é tão exitoso? E eu descobri alguns anos atrás, e vim tentando transformar isso numa verdade prática para nós, que estará na vida de Jesus a maior comunicação que um homem terá, o maior êxito na comunicação. Estávamos conversando, porque esta semana nós tivemos no município de Olinda Nova do Maranhão, e a Sara estava explicando um processo interessante, que era o processo da compreensão e entre a compreensão e o conhecimento, né? A informação. Às vezes, por exemplo, na era da comunicação, o nosso maior esforço é comunicar,
tentar passar a informação, né? E a gente faz força para que isso aconteça, mas passar a informação não é fechar o ciclo do ensino, da educação. Porque se não houver entendimento, se antes desta informação não houver entendimento, eu vou fazer de uma pessoa um saco de informação sem nenhum entendimento. Então, entendimento no processo da educação, entendimento vem antes de informação. Se eu não entendo, se eu não compreendo, né? Desculpa, se eu não compreendo, se não houver compreensão, não haverá entendimento. A informação por si só, ela não produz efeito. Para que ela seja aplicada, eu preciso gerar entendimento, compreensão. Então, aqui está, como se nós fôssemos responsáveis pela a educação do comportamento dos nossos amigos, da sociedade e tudo mais, a gente tem que entender uma coisa. Vamos olhar para Jesus essa noite e vamos ver como é que ele fez isso. É simples, já tenho ensinado algumas vezes sobre isso, mas hoje eu quero me utilizar deste poder da fala para ensinar isto. Diz assim o texto de João: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Bom, Jesus é chamado nesse texto de o Logos, a palavra, o Verbo. É assim que João começa a sua fala sobre o Mestre, sua experiência com Jesus. Ele começa dizendo que no princípio, quando é no princípio? Antes que houvesse mundo. A condição de Jesus era o Verbo. Ou seja, ele era a produção. Ele criava. Sua fala gerou vida. E diz que ele era Deus no princípio. Então, imagina que toda produção feita, que todo sistema criado para o homem, ele era a criação de um verbo que nunca foi homem, que sempre foi Deus. Um verbo que nunca verbalizou a experiência humana, sempre verbalizou a experiência divina em detrimento da experiência humana. Então era um Deus que nunca foi homem, que só podia compreender o homem da perspectiva divina e não humana. Porque se ele nunca foi homem, como é que ele vai compreender o homem da perspectiva humana? Eu só podia entender o homem da perspectiva divina. Então, quando Deus olhava para o homem, ele compreendia o fenômeno humano, as necessidades humanas, ele compreendia os limites humanos, ele compreendia as necessidades emocionais e as necessidades físicas, suas carências afetivas, seu desejo de possuir, compreendia que o homem sentia dor, mas ele mesmo nunca sentiu a dor de um homem, porque nunca foi homem. Estou falando de comunicação, tudo bem? Se Deus nunca foi homem, não tinha uma relação comum. O que tinha era um hiato entre Deus e os homens. Imagina, eu nunca fui mulher. Mulheres, vocês nunca foram homens. Então, imagina só, pense nisto.
Como é que você conhece um homem? Da perspectiva feminina. Como um homem conhece uma mulher? Da perspectiva masculina. Quanta confusão e quanto limite haverá nesta relação quando nós homens queremos dar o nosso melhor para as nossas esposas. Porque o melhor para um homem nem sempre é o melhor para uma mulher. E o melhor de uma mulher não é o melhor para um homem. Não é muito incomum a gente encontrar casais que a mulher diz: eu dei o meu melhor para aquele vagabundo. Aquele bandido sempre teve o meu melhor. Então, eu estou acreditando que é verdade. Que aquela mulher deu o seu melhor. Mas era o melhor para aquele homem ou era o melhor daquela mulher para aquele homem? Também não é incomum homens do lado de cá dizerem, né? Eu dei o meu melhor. Eu me esforcei, dei tudo o que eu podia dar. Sim, deu tudo o que ele podia dar da perspectiva dele para agradá-la. Homens são como radiadores e mulheres são como carburadores. Como é isso? É assim, são duas naturezas bem distintas. Imagina, se eu coloco a gasolina que faz tão bem para mim, carburador, dentro do radiador que é minha mulher, o que vai acontecer com esse motor, chamado família? Pode imaginar? Epa, não tem ninguém aqui nesse lugar. Ou não pode imaginar? E esse motor vai grimpar. Mas imagine que você, senhora, bom radiador que é, pega o melhor do seu líquido, né? Aquele fluido que quando o motor do carro esquenta, você esfria, então cria aquela, né? Aí você pega aquele melhor do líquido e vai colocar dentro do radiador, do carburador. Carburador, toma o meu melhor, meu amor. Quando der partida nesse carro, o que vai acontecer? Não vai funcionar. Você vai ter uma despesa enorme no mecânico. Por que isso acontece? Porque no fenômeno da comunicação, nós estamos querendo dar o nosso melhor. E quando eu parto com o meu melhor e o meu radiador parte com o seu melhor, há uma confusão na relação. Porque nós não estamos buscando uma ideia comum, entendendo que o melhor para ela é água e o melhor para mim é combustível. Se nós entendermos que temos naturezas distintas, a busca do comum não é entregar o meu melhor para o outro ou do outro para mim, é compreender qual é o melhor para nós andarmos juntos. Talvez seja um pouco de combustível para você e um pouco de água para mim. E assim nós vamos andar juntos durante muitos anos. Mantenha esta relação lubrificada, isso dura para a vida toda. Mas tente colocar o seu melhor dentro do outro e você terá um problema. Como é esse negócio com Deus? Jesus era o Verbo. O Verbo era Deus. Lucas, se eu subir aqui não vai ter problema? Com essa minha nova performance aqui, acho que não, né, filho? Eu preciso... Por favor, deixa, filha. Deixa, por favor. Só um pouquinho. Suba aqui? Então tá bom. Ela mandou, eu estou no meu lugar. Imagina que aqui é a minha glória. A glória de um Deus que nunca foi homem. De um homem que nunca foi mulher. De um pai
que não quer ser filho, de um filho que não quer assumir o lugar do pai. Cada um está na sua glória. A glória de um filho, a glória de um empresário, a glória de um funcionário, e aqui estamos na nossa glória, tentando produzir comunicação. Tentando produzir comunicação, o Eterno produziu 10 mandamentos, 613 preceitos, ok? Preste atenção nisso. Enquanto o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele produziu 10 mandamentos, o Decálogo, e 613 preceitos. Era Deus querendo ser entendido pelos homens. Ai, meu Deus do céu, nós vamos chegar com essa loucura, hein? Preste atenção nisso. Era Deus querendo ser entendido pelos homens. Qual foi a produção dessa comunicação? Porque Deus queria que o homem entendesse como é que as coisas funcionavam. Tudo bem? Era a glória de Deus. O Verbo que nunca foi homem. Mais abaixo, para não ter que descer ali, para não sair da minha glória, diz que o Verbo tomou uma decisão. E que os homens viram a sua glória. A glória do unigênito do Pai. Porque o Verbo que nunca foi homem, agora é chegada a sua hora. Aquilo que foi decidido antes do tempo ser tempo, agora está na plenitude do tempo. O Verbo encarna. Repita comigo: a encarnação do Verbo. Neste momento, o Verbo encarna. O Verbo que nunca foi homem, agora decide nascer na pele de um homem. São Paulo diz que ele se humilhou, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes assumiu a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, assumindo a forma de servo, lavando os pés dos seus discípulos. Era o Verbo que era Deus, que decide entrar na glória do homem, para entender o homem da perspectiva humana. E agora, o Deus que virou homem, que nunca perdeu sua divindade, mas assumiu sua humanidade, que lidava com a concomitância da natureza divina e humana, nunca deixou de ser Deus para ser homem, nunca deixou de ser homem para ser Deus, nunca se perdeu na história dos homens. E olha na pele de que o homem, o Verbo, nasceu. Nasceu na pele de um judeu. Não nasceu na pele de um deus grego. Nasce na pele de um judeu. Nasce na pele de um discriminado, de um dominado e não de um dominador. Não nasce na pele de um romano, não nasce no palácio de César. Nasce na estrutura econômica pobre de uma família dominada pela espada de Roma. Nasce na pele de alguém cujo preconceito estava sendo a força da sua esmagação. Exatamente, a língua dele, a sua cultura, ela se debate, ele se torna o maior descolonizador da mente helênica, porque ele se debate e luta para que a natureza deste povo não se dissolva ao longo do poder do Império Romano. Ele é um lutador.
pois ali o Verbo encarna. Nesta figura o Verbo encarna. Quando o Verbo encarna, o Verbo reúne seus discípulos, agora, não mais olhando o homem como Deus, mas olhando o homem como homem. Ele diz, dos 10 mandamentos, dos 613 preceitos, eu vou dar um mandamento para vocês. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus reduz 10 mandamentos e 613 preceitos num só mandamento. No momento anterior, ele diz, a lei e os profetas, porque além dos 10 mandamentos e dos 613 preceitos, havia uma quenca de informação dos profetas. Jesus diz, a lei e os profetas. Isso foi depois de uma reunião no Monte da Transfiguração, né, Moisés? Lá no Monte da Transfiguração, aquela reunião reduziu na seguinte questão: Moisés, vamos tomar uma decisão aqui. Elias, por favor, venha cá. Eu vou arbitrar essa situação. Vamos reduzir a lei e vamos reduzir a informação dos profetas. Tudo bem que se amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a gente responde toda essa questão da lei? Não, está tudo bem, está tudo certo. Então, está decidido, vou descer, daqui a pouco vou... É só uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, né? Porque quando finalmente Jesus reúne seus discípulos, ele diz, a lei e os profetas resume num só mandamento, o amor. Quando Deus deixa sua natureza divina para assumir a natureza humana, e ele olha para o homem agora na perspectiva humana, ele entendeu tudo, porque passou a sentir como homem. Jesus não tinha a informação do que é sofrer, porque uma coisa é assim, eu digo, Rosa, conta para mim o que é sofrer de amor. Aí tu vai me falar, sofrer de amor é não ser correspondida, e tarará, e papapá, eu vou anotando aqui. Então, o meu conhecimento é a partir da tua fala, não da minha experiência. A outra coisa é quando eu falo da dor do amor, quando eu passei por ela. A produção de Jesus é porque ele passou... Imagina só aqui comigo, vem comigo. Jesus já foi traído? Jesus foi traído? Por isso ele nos entende quando nós somos traídos. Jesus já foi humilhado? Você já foi humilhado? Então tu está imaginando isso? Que ele sabe exatamente o que você passa? Jesus teve fome? 40 dias no rango, meu irmão, pela madrugada. Dá até vontade de transformar a pedra em pão, mas ele não transformou, né? Toda a experiência humana foi experimento do Verbo que encarnou. Encarnou o quê? A natureza humana. Ele tornou comum. Sua natureza divina se misturou com sua natureza humana. Comunicar é nascer na natureza do cliente. Comunicar é nascer na natureza do aluno, do paciente, do filho, do pai, da irmã, do dono do supermercado,
do açougueiro, do garçom que nos serve. Comunicar é não ter medo de entrar na natureza alheia, com a certeza, a firmeza e a segurança de que você não pode se perder de si mesmo. Mas é se atrever a romper com as fronteiras. Se eu não estou decidido a romper com as fronteiras, eu não faço comunicação. Eu vou querer vender meu peixe, mas não faço comunicação. Eu vou entuchar o outro, mas não vou tornar comum. Não será a nossa prática, mas a minha prática nele. Será o meu produto nele, não o nosso mundo novo. Comunicar é mais do que falar. Quantas vezes nós comunicamos mais calados do que falando? Comunicamos nosso amor no silêncio, seja da aprovação ou da reprovação, mas no silêncio. Porque comunicar definitivamente não é usar as pregas vocais para pronunciar som, porque me comunico de muitas maneiras, o corpo fala e fala de muitas maneiras. Quando eu estou cansado, eu não preciso dizer, olha para mim, você vai ver que eu estou cansado. Meu ombro cai, meu semblante descai. Quando estou amando, nem preciso fazer uma declaração, meus olhos falam logo que estou amando. Soy loco por ti, América, soy loco por ti, amore. O olho brilha, meu amigo, os poros se abrem apaixonadamente, o cabelo fica sedoso, é uma loucura. O corpo fala, se comunica o tempo inteiro. Eu chamo a pessoa para o meu mundo, ela percebe, não só percebe, mas vibra com a minha conquista, compreende? Então, comunicar não é essa tarefa exaustiva de tentar convencer os outros de que aquilo é bom ou aquilo é ruim. Comunicar é nascer na necessidade do outro e fazer desta necessidade a minha necessidade também. Comunicar é amar, e amar é sentir também a necessidade do outro, é entrar neste mundo e não ter medo. Então aqui está uma boa definição de que amar é me lançar no mundo do outro, é romper com a fronteira, mas é também não me perder de mim. Por que que Jesus diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo? Ele está falando do mandamento de amar. Porque, minha irmã, se você não se amar, nenhum homem, nem seus amigos, nem seu marido, nem ninguém vai amar você. Deixam de nos amar porque nós deixamos de nos amar. Não falamos quando temos que falar, silenciamos quando temos que falar, nos omitimos quando temos que gritar, gritamos quando temos que ficar calado, estamos perdidos em nós mesmos, então como que nós vamos nos encontrar na vida de alguém? Não vai. Então, no mandamento do amor, Jesus está falando desta sua natureza de comunicador, que é não ter medo de romper com a fronteira, de ir até onde a dor do meu irmão está, mas não me esquecer de que mesmo contemplando a dor do meu irmão, eu também tenho as minhas. Não posso me perder lá, senão eu nunca me encontro mais aqui. Na tarefa de comunicar, a responsabilidade precisa estar presente. Você precisa ser um pouco de aluno na sala dos teus alunos, mas nunca pode deixar de ser o mestre. Enquanto empresário, precisa ter um coração sensível para os teus funcionários, mas não pode se perder na mentalidade de um funcionário, senão você nunca vai ser um patrão. Esse movimento da comunicação vai requerer de mim extrema responsabilidade. Responsabilidade é sempre deixar uma porta aberta, para que na hora que eu tiver que assumir novamente a minha vida, e daí vai o meu conceito mais, assim, que eu mais sou apaixonado por ele na palavra de Jesus,
Ele diz: a minha vida ninguém a tira de mim. Eu é que a dou liberalmente. Eu a dou e a tomo. Eita palavra poderosa é essa, para quem quer amar, para quem quer se comunicar, para quem quer viver intensamente. É não ter medo de entrar na vida do outro, mas nunca se perder de si mesmo. É poder dar, mas saber tirar e tomá-la de volta. Porque tem pessoas que, se você parte para o mundo delas, elas matam você lá. Então você tem que estar muito vivo para não deixar morrer. Você pode até se deixar morrer, se essa decisão é sua. Mas quando arrancam de você, não haverá mais comunicação. Haverá abuso, crime, porque tentaram romper com nossa natureza. Comunicar é mais do que usar as palavras. Comunicar é olhar. Comunicar é deixar a lágrima rolar. Se comunica de muitas, mas de muitas maneiras. Não é a colonização do outro. Comunicar não é colonizar o outro. Desculpe. Deixa eu falar um pouquinho disso aqui. Ah, meu Deus, não dá mais. Vamos deixar para quarta-feira que vem então, né? Vocês estão tão empolgados que eu acho que eu vou deixar para quarta-feira que vem. Não, eu sei que o assunto está sério, né? Se vocês não estão gostando, eu estou. Minha cabeça está se enchendo de novas ideias. Lembre de uma coisa: comunicar não é colonizar teu marido, comunicar não é colonizar tua mulher, comunicar não é estender seu império a seus filhos, nem aos seus clientes, nem aos seus pacientes, nem aos seus alunos. Comunicar é gerar relações de comunhão. É fechar circuitos. Todo mundo tem como contribuir num processo. Nunca elimine o outro no processo da comunicação. Porque, por exemplo, nas relações comerciais, alguns anos atrás descobriu-se um capítulo novo da comunicação, que é o pós-venda e o saque. São dois elementos que estabelecem comunicação. O pós-venda mantém, por exemplo, nas relações comerciais, mantém a relação viva e acesa, comunicando o nível de satisfação, de insatisfação. O saque é a relação aberta para a reclamação do produto, defeitos e tarará. Então, é tornar comum o produto. Se eu quero que o meu produto seja vendido mais do que uma vez para aquela família, eu tenho que ter uma relação comum. O mundo comercial descobre isso. As relações interpessoais precisam entrar pelo caminho do pós-conquista. Por exemplo, na relação matrimonial a gente conquista, mas tudo não termina na conquista, tudo começa com a conquista. Aí tem o pós-conquista. O que é o pós-conquista? Uma manutençãozinha, né? Um jantar aqui, uma flor ali, um passeio acolá, um vestido mais além, uma gravata mais ali, e tal. Isto mantém relações comuns, a nossa relação fica acesa. Domingo eu estava me lembrando de uma manutenção que alguém estava fazendo na minha relação. Fez na da Clarice também, mas fez na minha. Eu vou falar da manutenção na minha relação. Acabou o culto e veio alguém aqui me dar um abraço e deixou uma bolsinha na minha mão. Ela veio me dar um abraço, eu apertei a mão dela com bolsa e tudo, ela disse, não, me empurrou a bolsinha. Quando eu abri a bolsinha, ela disse, para você. Tinha um monte de sabonetinho lá dentro. Ei, isso faz manutenção ou não faz? Não é
É um lenço, um sabonete, uma gravata, que os amigos precisam lembrar uns dos outros. Ok? Isso mantém, é o pós-conquista. Essas coisas são importantes para nós que queremos manter relações. Também não estou falando só de investimento financeiro. Não decaia da grandeza que a gente está, não seja tentada a decair da grandeza. Mas a gente faz muitas coisas num pós-relacionamento. Um eu te amo, eu estou aqui, parará, uma ligação, um e-mail, um bate-papo. Quando perceber que tem alguma coisa esvaziando, meu irmão, acenda isso de alguma forma, manda um e-mail, uma cartinha, uma loucura qualquer. Nesse início de ano, nossa secretaria expediu umas cartas de... Foi de que foi aquilo? De aniversário? O que foi, meu amor? Foi... Ok. Uma irmã me ligou e disse, bispo, fale para a pastora que aquela cartinha que ela mandou para mim mudou minha vida. Uma cartinha que muda a vida de uma pessoa. Uma palavra muda a vida de uma pessoa. Um gesto. Olha, eu vou te dar um segredo. Mas esse segredo eu vou compartilhar e você vai falar, porque agora você é responsável por ele também, viu? É um segredo que tu pode fazer fofoca à vontade dele. É assim, nossos recursos sustentam os nossos relacionamentos. Quais recursos? Todos os recursos. Não é só financeiro. Nossos recursos sustentam nossos relacionamentos. E é assim que a questão de tornar comum as coisas vai acontecendo nas relações. Você anda uma milha, outro anda outra milha, um morre um pouco por você, você morre um pouco pelo outro, e a vida vai se tornando comum. As relações são tão sérias. Imagina só isso. Quando um casal que tem muita afinidade, que se comunicam muito bem, quando esta relação é muito intensa, eu não sei se vocês já perceberam, mas até fisicamente eles passam a se parecer um pouco. A coisa é tão séria. Tem uma poesia de Vinícius Moraes, que ele diz que para viver um grande amor, necessário, diz mais ou menos assim no finalzinho da poesia, né? Que é necessário estar sempre junto, ser um só defunto para não morrer de dor. Né? Ser um só defunto para não morrer de dor. Porque você imagina, relações que são muito... Eu não estou falando de discordar, de pessoas que discordam umas das outras. Relações saudáveis têm discordância, né? Eu estou falando de comunhão, de comunicação. Há casais que quando morre um num mês, pode contar no seu relógio. Daí a 2 meses, 3 meses, 6 meses, o outro vai embora. Porque não aguenta. Porque a coisa se tornou tão comum que parte dele foi. E a outra parte ficou. E a outra parte que ficou não tem mais sentido ficar sem aquela que se foi. E acaba indo também. Vocês conhecem histórias. Na sua casa, exatamente. Sim, compreende? Comunicar é mais do que falar. Há pais que estão gritando, e acho que estão se comunicando e não estão. Estão só gritando, perdendo a paciência, se irritando, mas não estão se comunicando. Porque não entram no mundo dos seus filhos. Não sente na sua pele. Estava nesse encontro de educadores. Uma das perguntas de professores lá é: como vamos lidar? Não estou com ele aqui. Seu celular, pode me emprestar? Não tem crédito mesmo, para que vai ficar andando com o celular? Não tem problema. A professora, com angústias, perguntava: como é que nós vamos lidar com a questão do celular dentro da sala de aula? E eu tentava filosofar sobre isso. Enquanto é isso,
uma das diretoras que estava sentada na mesa, sentada numa cadeira, atendia o telefone e dizia, não, tarará, papapá, tarará. Eu aqui, dando uma resposta para o professor, e a diretora sentada aqui. Nós temos um problema comum, porque professores e diretores, alunos e colegas, falam no telefone no meio de uma sala de aula. Então, temos que buscar uma comunicação melhor, ou adotamos um método de desliga o seu telefone ao entrar aqui, é uma maneira de educar e disciplinar a conduta, ou então vamos integrar o celular à sala de aula. É possível? Claro que é. Seja ousado, inteligente, você vai ver que é possível. Que a gente pode daqui se comunicar com o que está lá atrás, daqui, ó. Então, por que não trocarmos as informações? Você entendeu o que a professora acabou de falar? Não, não entendi. Daqui a pouco eu falo com você novamente. Eu participei de um debate recentemente. Está no seu celular? Ok. E no debate, a aflição gerada era essa: como acabar com esse negócio de celular na igreja, de tablet na igreja? E os pastores estavam fulos, né? E eu com o meuzinho lá. Rapaz, não estão usando mais Bíblia na igreja, agora é tablet. E eu lá quietinho no meu canto. Assim, não é um bom negócio implicar comigo. Seja sempre meu amigo, eu não presto. Como inimigo eu não presto. Estou eu quieto no meu canto, digo, meu Deus, vai sobrar para mim. Já sobrou, né? Foi tocar no meu ponto fraco. Aí alguém me disse, Bispo Renato, como é que o senhor lida com essa questão do celular na igreja, do tablet na igreja? Eu disse, rapaz, aí desembrulhei o meu e disse para o irmão, querido, eu tenho 72 Bíblias aqui. O senhor tem quantas Bíblias aí, senhor? Ele disse, eu tenho uma. Eu falei, eu tenho 72. Tem até em chinês aqui. Eu disse, e o senhor está muito moderninho para o meu gosto, porque o senhor tinha que andar, era com pergaminho debaixo do seu braço. Eu disse para ele, como a gente lida com o celular dentro da igreja? Eu tenho médicos na igreja, que têm pacientes na UTI. Então, eles têm que estar com o celular ativo. Por ser educado, deve colocar no silencioso, no que vibra, né? Eu tenho aqui na igreja advogados, juízes, que tem sempre alguma coisa para fazer nos horários mais inesperados. Então, sai, levanta, vai lá e atende. E eu disse para ele, outro dia eu estava irritado, que eu estava pregando e o caboclinho está lá. Eu disse, Jesus, será que o diabo está no dedo desse menino? Eu dizia no programa, será que o diabo está no dedo desse menino? Quando acabou o culto, eu chamei. Ô, querido, deixa eu me perguntar. Bicho, no meio da pregação, tu tá lá com o dedo no celular? Porra, que loucura é essa? Ele diz, não, bicho, é minha Bíblia. Minha Bíblia, está aqui, ó. O senhor está falando, eu estou procurando na minha Bíblia. Minha cara, ó. Ele disse, tem mais. Cada frase que o senhor diz aqui, eu mando para o planeta todo aqui, pelo Face. O senhor está falando, olha aqui, eu mandei mensagem para fulano que não está aqui no culto, mandei mensagem para ciclano que não está aqui no culto, só das mensagens que o senhor está pregando aqui. Aí eu disse para os pastores, a tecnologia trabalha a nosso favor. Se eu tenho uma congregação educada, não vai estar fazendo barulho enquanto
a pregação está acontecendo, mas qual é o problema deste amigo estar ouvindo uma frase que está abençoando a vida dele e ele está mandando para a família toda aqui, de dentro desse lugar? Algum problema? Não, é a nosso favor. Então, assim como um pastor não precisa ficar irritado com o celular na igreja, um professor também não precisa. Ou precisa, se ele não tem conteúdo, ele vai ficar irritado. Mas se ele tem conteúdo, seu conteúdo pode contribuir para muita coisa. Se os nossos alunos, se os nossos amigos não estiverem apaixonados pelo que fazemos, então tudo será um elemento de transtorno para nós. Ok, já estou recebendo a comunicação. Você riu, né, Euquia? Até o Euquia já sabe o que é, meu bem. Queridos, foi uma honra e um prazer muito grande estar com você essa noite. Semana que vem nós continuamos, ok? Eu vou falar sobre o imperialismo na comunicação. Como querer impor a nossa colônia na vida dos outros pode gerar tantos problemas, né? Tantos problemas. Tentar desconstruir o outro sem que o outro queira vai gerar briga sempre. Então, quarta-feira que vem a gente volta a falar neste assunto, tudo bem? Obrigado por você ter estado aqui essa noite, que Deus o abençoe. Antes de sairmos, nós vamos abrir nossos tesouros e vamos ofertar e dizimar a Deus com nossas ofertas e os nossos dízimos, e que Deus te abençoe ricamente. Eu quero um envelope, meu irmão, por favor.